Graças a Deus que em Cristo nos conduziu até aqui em triunfo. Posso ouvir um amém? Amém, graças a Deus. Estava pensando hoje, uma das perguntas que talvez mais apareçam no coração das pessoas, na mente das pessoas, mas que às vezes nós temos medo de perguntar é: qual é a igreja certa? Qual é a melhor igreja? Onde eu deveria estar? De que igreja eu deveria ser membro? Eu gostaria de responder para você, e no final eu vou dizer, bom, já vou adiantar a resposta, eu não sei qual é a igreja, como é o nome dessa igreja, mas eu sei que ela pertence a Jesus Cristo. Quero, lendo uma passagem bíblica muito interessante, discorrer a respeito do assunto, características que estão numa igreja da qual todos nós deveríamos querer ser membros. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vou esperar que você abra. Colossenses 1. Glória a Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e por aí vai. Já nesse primeiro versículo, eu começo a encontrar uma das 12 características que eu vou apresentar a você aqui hoje à noite, sobre o que deve existir, o que existe na verdadeira igreja do Senhor. Diz que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Primeira coisa que a gente descobre é que na igreja de Deus, a vontade dele sempre está acima da vontade dos outros. Paulo não diz eu escrevo por minha vontade própria. Paulo não diz eu escrevo porque vocês estão precisando. Paulo não diz que eu estava sem fazer nada e resolvi escrever. Paulo diz por vontade de Deus. E eu não tenho medo de afirmar que você está aqui hoje de noite por vontade de Deus. Não fique com medo, não. Eu não estou afirmando que você foi trazido para cá, empurrado para cá por Deus, que você não tinha escolha, não. Não sou dessa linha. Mas que a vontade de Deus inclui que você esteja na casa do Senhor hoje à noite, nesta noite, para ouvir essas coisas, ou se você puder estar em outro lugar, mas onde a palavra de Deus é pregada, é por vontade de Deus que nós devemos agir, que nós devemos nos posicionar, que nós devemos nos manifestar. Paulo se manifestou escrevendo por vontade de Deus. A vontade dele sempre está acima da vontade humana. Posso ouvir uma mente, quem concorda? Então vou adiante. Versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Aqui nós vamos ver mais de uma coisa. Primeira coisa, que está aqui no comecinho do versículo. Membros desta igreja buscam santidade. Paulo diz que está escrevendo aos santos, nas igrejas verdadeiras do Senhor, não há santos nas paredes, porque eles estão assentados nos bancos. É assim que a Bíblia se refere ao povo de Deus, aqueles que estão sendo santificados, aqueles que foram santificados porque foram separados para viver para Deus, estão sendo santificados num caminho de crescimento na graça e têm sido santificados por operação do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, e têm procurado manter esta santidade de vida, porque é presente de Deus. Igreja onde vale a pena nós estarmos, onde vale a pena nós fazermos parte, igreja do Senhor, é a igreja que está atrás de santidade. Mas também ele diz aos santos e fiéis, a igreja também anda em fidelidade. Não há como nós procurarmos uma igreja que não queira ser fiel a Deus, uma igreja que queira estabelecer outros princípios, outros ditames. Não, nossas regras aqui vão ser essas, e eu quero dizer para você que há muitas assim, em que regras foram feitas à revelia da palavra de Deus. Não, nós somos fiéis única e exclusivamente a este Deus de quem ele começa a falar, e a palavra deste Deus, igreja do Senhor, igreja da qual você e eu precisamos sempre ser parte, é uma igreja fiel a Deus e que busca santidade. Louvado seja o Senhor. Aqui tem um bônus no capítulo, no versículo 2, que eu não vou nem apontar como um dos pontos, mas que diz o seguinte:
igreja dos que se encontram em Colossos. Eu quero fazer aqui não é o que está dizendo no versículo, mas eu fiquei pensando, as pessoas da igreja verdadeira, a igreja que vale a pena, são encontráveis. Elas são encontradas, você sabe onde elas estão. Você olha para o lado assim e pergunta, onde estará o fulano? Onde estará a fulana? Porque nestes anos que nós passamos, agora, recentemente, parece que houve uma filtragem e alguns ficaram em dúvida sobre qual é o lugar deles. Aqui não é o que está dizendo, mas me chama a atenção aos que se encontram lá. Povo de Deus é encontrado, você não tem dúvida. Faz tanto tempo que eu não vejo fulano, onde eu vou encontrá-lo? Vá para a casa do Senhor, porque você encontra o povo de Deus lá. Posso ouvir mais um amém? Esse foi bônus, esse nem foi um dos 12 pontos, esse foi um como parte do 2 ainda. Povo de Deus se encontra, é encontrado, eles não se escondem, eles são encontrados na igreja, mas eles também são encontrados do lado de fora. Ninguém tem dúvida ao admirar, ao contemplar, ao analisar a vida deste povo, dizem assim, há algo diferente nessa pessoa. Realmente ela tem princípios, ela é diferenciada do grupo, porque povo de Deus é encontrado desta forma, no meio da sociedade em que nós vivemos. Eu me lembro de uma ocasião, num trabalho, quando eu trabalhava ainda no Rio de Janeiro, na Petrobras lá, e um colega, eu querendo fazer as coisas e tal, né? Eu era novo ainda, de empresa, e esse colega mais experiente, mas também você quer fazer tudo certinho? E eu parei para pensar naquele negócio, eu nunca mais esqueci dessa frase, né? Esse colega até já faleceu. Eu pensei e falei isso, olha, você está certo, eu gostaria de conseguir fazer tudo certinho, mas se eu não tentar, se eu nem fizer o que está ao meu alcance, aí eu não vou fazer certinho nunca. Então, no mínimo, eu preciso ser encontrado querendo fazer as coisas do jeito que o meu Deus quer que eu faça. Quero ouvir mais um amém. Glória a Deus. Estamos aí no ponto 2.1. Versículo 2 ainda. Diz aqui a palavra assim, olha só. Aos santos que se encontram nessa cidade de Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Povo de Deus tem no Pai a única fonte de graça e paz. Quanta coisa a gente encontra num texto assim, se a gente procura analisar. Povo de Deus só encontra graça e paz em Deus. E o povo de Deus encontra em Deus graça e paz. Porque Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Ele é o Deus da graça, Jesus é a graça de Deus encarnada, pela graça sois salvos, não é pastor, mas é pela graça ou por Jesus, é os dois, porque Jesus é a graça de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Povo de Deus recebe graça e paz da parte dele, não busca graça, tem gente muito sem graça, quando tenta encontrar graça em outras coisas. A nossa graça vem do Senhor, Ele é o Criador da graça, Ele é a fonte da graça, não há graça, a não ser proveniente do nosso Deus, e através do povo de Deus, porque encontrou graça nele. Então o povo de Deus encontra graça e paz no Senhor. Eu quero entender que é por isso, entre outras coisas, entre outros motivos, que você está aqui hoje, porque você já descobriu que às vezes você chega aqui com a cabeça a mil, você tem discussões, você tem problemas para resolver nessa semana, você não sabe como lidar, e você diz assim, eu vou para a casa do Senhor, não sei o que Ele vai falar, mas eu preciso falar com Deus, verdade ou não? Levanta a mão aí. Aí às vezes até a pregação é outro assunto, mas você sente uma paz lá dentro, e de repente vem uma voz que nem é o que foi pregado, e diz para você, lembra daquela passagem assim, lembra, porque você só lembra quando há paz, e a graça do Senhor se manifestam ali. Povo de Deus, igreja verdadeira do Senhor, vive num ambiente onde a graça e a paz do Senhor são encontradas. Graças a Deus,
Que coisa maravilhosa nós entrarmos às vezes assim agitados, cheios de preocupações, cheios de incomodações, a mente meio perturbada, e aquilo vai se acalmando e vai colocando no lugar, porque simplesmente a gente coloca as coisas de Deus em primeiro, não é o que a gente falou aí, coloca em primeiro lugar a vontade dele, e depois tudo parece ficar tão pequenininho que vai se resolver nessa semana. Quero dizer para você, meu amado, se você entrou aqui com algo que deixava você agitado, preocupado, fora de si, sem saber o que fazer, Deus agora está trabalhando no seu íntimo, com a graça e com a paz dele. A graça é porque você não merece. Deixa eu dizer para você aqui, se Deus fosse escolher aqui entre nós quem mereceria a operação dele, sabe quantos ele encontraria? Zero. Nenhum de nós merece a graça. É por isso que, por definição, ela é o favor de Deus que nós não merecemos. Mas, povo de Deus que está na igreja verdadeira do Senhor, encontra nele a fonte de graça e de paz. Deixa eu ver quem está precisando de graça e paz. Por isso que o cumprimento, às vezes, é graça e paz, meu querido. É ou não é? Graça e paz da parte do Senhor. Receba a graça e a paz do Senhor. Quando Jesus enviou aqueles 70 a pregar, ele disse: olha, onde vocês entrarem, vocês vão deixar paz. Caso as pessoas não recebam, sabe o que vai acontecer com a paz? Vai voltar para vocês mesmos. Não que eles fossem perder, mas parece que então vai multiplicar, porque eu posso dar, eu posso desbanjar a paz sem perder da minha. Ora, se iria vir sobre mim, então vem mais ainda a paz dele, porque nós somos encontrados como povo de Deus e encontramos em Deus a paz e a graça de que tanto a humanidade necessita. Mais uma vez, eu não tenho medo de afirmar que governo nenhum tem aquilo que o ser humano precisa. País nenhum, regime de governo nenhum pode dar ao ser humano aquilo de que ele verdadeiramente necessita. Tantos regimes diferentes já se viram ao longo da história da humanidade. De tantas maneiras diferentes, países, nações foram governadas, e nenhuma delas foi tão boa que perdurou. É verdade ou não é? Por isso que troca, vem um aí, começa a deteriorar, e de repente vem outro, não, eu vou resolver, e depois deteriora de novo, porque queremos encontrar, nós não, nós sabemos, né? Mas querem encontrar no governo, no regime, na forma de governo, nos homens, aquilo que só Deus, a sua graça e a sua paz podem dar. A Bíblia há muito tempo registrou que é maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. A nossa força vem do Senhor, Ele é a nossa força. Posso ouvir um amém? Então, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Povo de Deus, então, é encontrado, ele não se esconde, ele não se envergonha de ser povo de Deus, vive como sendo povo de Deus, manifesta a presença de Deus, exala o perfume, bom perfume de Cristo em todo lugar. Aleluia. Versículo 3, aliás, não, 3 já foi, o 2 foi. Quarto ponto, versículo 3, veja só. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Já pregamos muitas vezes aqui, a igreja de que eu quero sempre ser membro, é uma igreja agradecida. Paulo diz aqui, damos graças a Deus, sempre. É uma igreja que pratica contentamento contínuo. E eu digo pratica, porque contentamento não é uma coisa que vem. Contentamento, ao contrário do que muitos pensam, eu vou ficar contente, feliz, alegre, satisfeito, realizado, quando acontecerem algumas coisas. Não, contentamento é algo que a gente pratica. Quando nós descobrimos que Deus já tem dado para nós as melhores coisas. Por exemplo, alguém pode enumerar uma coisa melhor do que ter o seu nome escrito no livro da vida? Eu vou dar uma quase melhor, é ter o nome da família inteira escrito lá. Você ficou com medo, me achou que eu ia falar uma heresia, né? Não, é ter os nossos queridos. João diz lá na sua carta, não tenho prazer maior do que este, saber que os meus filhos andam na fé.
Então, saber que outros estão indo para lá, sim, isso nos traz alegria, mas sabe uma coisa? Nós somos gratos, agradecidos. Eu quero sempre ser membro de uma igreja em que, quando eu ouço as pessoas abrindo a boca, eu ouço gratidão. Eu vejo gente agradecendo, olha, não, mas graças a Deus, não, o negócio é complicado aqui, mas graças a Deus, sempre tem um porém. Mas o porém para o lado bom. Porque tem gente que o porém deles é assim, não, é verdade, Deus é bom, Deus diz, mas já começou mal. Uma vez um gerente meu veio pedir a minha opinião sobre avaliação de subordinados. Se ele me chamou, porque ele esperava alguma coisa, e tinha uma pessoa, um colega meu, que ele escreveu lá, fulano, ele tem isso e faz isso, mas tem isso e isso e isso. Aí eu falei assim, olha, por que você não inverte a frase? Diga, fulano tem isso e isso para melhorar, mas tem isso de bom, não fica melhor? Se você fala assim, olha, o meu filho desobedeceu hoje e ontem, mas eu amo aquele menino. Aí você diz assim, eu amo aquele menino, mas ele me desobedeceu ontem e hoje. O que fica em evidência? Sabe qual é o povo de Deus? A gente tem coisas difíceis. Há coisas que não são fáceis de lidar. Mas quando nós descobrimos que Ele é a fonte de graça e paz, nós descobrimos que é para Ele que nós devemos ir. E para entrar na presença dEle, diz o Salmo 100, é com hinos de louvor, é com gratidão. Não há como entrar na presença de Deus a não ser com gratidão. É a única maneira. Há pessoas que são ensinadas, por aí o pessoal pensa, se eu louvar de uma forma diferente. Não, querido, não é o louvor, olha, preste atenção, não é o louvor que te faz entrar na presença de Deus. Leia o Salmo 100, é com louvor, mas é com gratidão, com agradecimento. Então, como Paulo diz aqui, olha, damos sempre graças a Deus quando oramos por vós. Então, contentamento contínuo, alegria exercitada, descobrir, lembrar. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero dizer para você que coisa ruim não dá esperança. Só traz problema, discórdia, desânimo, mas comece a praticar a lembrança das boas coisas. Olha que coisa boa. Quer ver um exemplo fácil? Essa minha família é um problema, viu? Mas deixa eu perguntar para você, se você tivesse nascido em outra família, você estaria aqui hoje? Você não sabe a resposta. Então eu poderia afirmar, sem medo de errar, que estar nesta família, ou ter vindo através dessa família que você veio, contribuiu para você estar aqui hoje, com o seu nominho escrito no livro da vida, sem merecer que o nome estivesse lá. Então, sabe, eu posso olhar para a minha casa de duas formas. Deus, negócio que está complicado. Meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, sei lá, meus filhos e tal. Mas eu posso olhar para casa e dizer, Senhor, obrigado. Eu não sei como é que seria em outra ocasião, mas aqui eu posso cumprir o meu papel. Aqui eu entendo que o Senhor vai realizar a sua vontade através de mim. Aqui eu me lembro que eu tenho parte em um propósito santo para o qual o Senhor me chamou. Obrigado, Senhor. Eu quero manifestar a minha gratidão aqui mesmo, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, porque eu sei que o Senhor é comigo. Paulo diz, sempre que nós oramos por vocês, a gente lembra de motivo de gratidão. É isso que ele está dizendo. Sempre damos graças quando oramos por vocês. Mas a quinta característica desta igreja abençoada está no mesmo versículo, no 3. Quando oramos por vós. A igreja abençoada, da qual eu sempre quero fazer parte, é uma igreja de oração. Mais uma vez, uma maneira de falar bem e falar mal. Eu poderia dizer para vocês, olha, reunião de oração lá na igreja, só uma meia dúzia que frequenta. Podia ou não podia? Mas eu posso dizer, meus irmãos, que alegria. Foi essa semana passada aqui, na terça-feira. Eu não estava aqui, mas estava ele estava viajando, então estava pelo computador. Que alegria
ver os irmãos reunidos orando uns pelos outros. Então era muita gente falando, não vem o caso. Eu vi gente dando do seu tempo, eu vi gente mostrando, estimulando uns aos outros, eu vi pessoas interessadas no bem-estar, no progresso, no crescimento, na cura de irmãos e irmãs. E eu descobri que eu não estou sozinho nisso, que alegria, que igreja abençoada, essa da qual eu faço parte. Pegou, querido, o espírito da coisa? Seja grato e ore, lembre-se de orar sempre, e Paulo está orando pelos irmãos. Se você ainda não passou daquela fase de orar agora, Senhor, me dá isso, eu preciso daquilo e tal, isso é normal, a gente faz isso mesmo, mas chega uma hora que a gente começa a se sentir meio assim, puxa, mas só isso vai ser minha oração? Você vai descobrindo que Deus já está cuidando de mim. Senhor, o que mais o Senhor quer que eu ore? E aí você começa a olhar para o lado, puxa, o irmão está passando por isso, poxa, aquela família, e você começa a interceder pelas pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui. Igreja da qual eu quero continuar sendo membro, sempre vai ser uma igreja que intercede, que ora pelos irmãos, que se coloca no lugar deles em oração, dizendo, Deus, como deve estar sofrendo o meu irmão fulano, que está aí na iminência de receber mais uma má notícia, ou que recebeu aquela notícia, Senhor, eu não sei o que é isso que ele está passando, mas faço uma vaga ideia, por isso, Senhor, eu quero pedir que ele possa também, e ser forte nesta hora, que ele possa passar em vitória por este momento, que ele possa sentir o toque da graça e da paz que vem do Senhor, e que eu estou provando aqui agora. Quero agradecer a você que ora por mim, quero agradecer por você que já tem orado, e quero agradecer por você que faz coro comigo, orando pela igreja do Senhor. Mais um amém? Que coisa! Como num texto simples, a gente encontra tantas informações a respeito de características de uma igreja que vale a pena a gente se tornar membro, continuar sendo membro. Sexto ponto aqui, versículo 4, olha só. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A sexta coisa que eu vejo nesse texto é que uma igreja da qual vale a pena a gente ser membro, que nós estamos demorando, se a gente não se tornou membro ainda, é uma igreja que é conhecida pela sua fé. Paulo diz, olha, desde que eu ouvi da fé de vocês. Paulo poderia ter dito, olha, eu ouvi das necessidades, eu ouvi dos problemas que vocês têm na cidade, eu ouvi falar de briguinha, de intriguinha que tem, como algumas outras, ele escreveu isso. É verdade ou não é? Mas, igreja da qual vale a pena a gente continuar, a gente investir a vida para continuar firme lá, é uma igreja que, quando você ouve falar daquela igreja, você ouve da fé daquela igreja. Eu ouço falar da fé de vocês, e a fé não precisa ser necessariamente aquela fé que move montanhas físicas, mas uma fé que move montanhas de empecilhos, aquelas montanhas que impedem a pessoa de enxergar mais adiante, de seguir adiante, porque há montanhas que são invisíveis, e é pela fé que a gente transpõe essas montanhas, tirando-as do caminho. Quando nós exercitamos a fé, não há nada que possa impedir de nós darmos o próximo passo, se nós estivermos andando no caminho do Senhor. Outro amém? Glória a Deus! Enfim, igreja que queremos continuar sendo membros, é uma igreja que é conhecida pela fé, uma igreja que pela fé passa por uma pandemia incólume, uma igreja que pela fé suporta as provações e as privações, uma igreja que aceita os desafios, uma igreja que crê na palavra e segue em frente, avançando sobre as hostes do mal, para resgatar a vida daqueles que ainda estão padecendo e que não têm ainda um futuro garantido junto de Deus. É uma igreja que vale a pena porque a fé é operosa. Tiago, quando escreveu a sua carta, disse o seguinte, olha, mostre-me a tua fé, sem obras, e eu através das obras, vou mostrar para você a minha fé, porque eu não consigo enxergar, ter um aparelho aqui, ou então um dom espiritual, vou enxergar a sua fé.
Aí você passa que, pastor, como é que está a minha fé? Aí eu olho para você e digo, olha, a sua fé precisa de passar de nota 7 para 9. Não há como eu fazer isso, mas através da obra, através da participação, através dos resultados, através da vida desta pessoa, através dos frutos manifestados, nós descobrimos a qualidade da fé. Quando nós olhamos para uma pessoa, podemos avaliar mais ou menos como está a fé dela, quando vemos o seu envolvimento com a vontade de Deus. Não é envolvimento pura e simplesmente com coisas que a igreja faz, mas envolver-se em praticar o evangelho em qualquer lugar. Glória a Deus. Quando Deus fala com Josué lá no passado, ele diz, olha, seja forte, seja corajoso, mas ele fala assim, seja corajoso para praticar tudo o que está nessa palavra. Força e coragem podem confundir às vezes as pessoas, porque tem gente que confunde falta de educação com força. Ah, não, ele é muito forte, né? E é um camarada que, na verdade, ele é mal educado. Porque fala o que bem entende, tenta se impor, não se lembra que os outros também têm aí uma vontade que deve ser ouvida, enfim, gente que não sabe lidar com os outros. Agora Deus fala para ele, Josué, seja forte, seja corajoso, para cumprir tudo o que está nesse livro da lei. Para isso nós precisamos de força e de coragem. Sabe como é que elas vêm? Pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra, mas é pela fé que nós descobrimos, e também a respeito da fé, que esta igreja é conhecida, que ela é ouvida, que ela é falada. A fé que muitas vezes opera milagres, sim. Fé em que se ouve, olha lá na igreja, oraram e tal, e aquele menino foi curado, e a pessoa chegou com dor e a dor sumiu. A fé realmente é um caminho através do qual Deus opera essas coisas. Então, pela fé, milagres são realizados. Graças a Deus. Pela fé, a salvação se multiplica, pessoas, ninguém é salvo a não ser através da fé, é verdade ou não é? Pela graça sois salvos, já falamos, mas é mediante a fé. Então a fé se multiplica, é conhecida nesta igreja. Muita gente é salva, gente é alcançada, porque as pessoas que já são da fé querem levar esta fé, multiplicar esta fé a outros, querem que eles ouçam, vivem o seu testemunho e falam de Jesus para outros. A fé produz milagres, mas a fé produz também padrão de vida. Pela fé, diz a carta aos Hebreus que homens suportaram até ser cerrados ao meio. Pela fé, se suporta tudo o que é necessário e tem-se o nome lembrado lá no céu. Onde você quer ter o seu nome registrado? Alguns não vão passar da lápide. E se você esteve no cemitério recentemente, você viu que muitas lápides nem estão mais lá ou estão quebradas. E o nome das pessoas, se foi. Alguns têm os seus nomes dos livros. Agora com a internet, vai ficar e tal, mas você lembra, você acha que vão lembrar do nosso nome daqui a algum tempo? E você acha que vai fazer alguma diferença? Agora vai ser lembrado, se o que nós falamos foi a verdade, porque vai para uma vida, vai para outro, e com certeza você se lembra daquele que falou de Jesus para você. E um dia você vai contar, olha, uma vez uma pessoa assim, assim, e aquela pessoa vai estar sendo falada. É melhor que o nome seja lembrado nesta ocasião, e não na fama, não nos livros, não nos umbrais. Não, umbral da porta é local para colocar o sangue da aliança. É local para ficar em evidência aquilo que Deus fez por nós, e não o que nós fazemos pela humanidade, porque Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então igreja é conhecida pela sua fé, fé salvadora, fé milagreira e fé que traz padrão de vida para as pessoas. Ainda no versículo 4, a sétima característica, diz aqui, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Igreja que a igreja ama. Jesus disse, nisso serão conhecidos os meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns pelos outros. Não há
outra evidência de ser pleno, cheio do Espírito Santo. É o amor perfeito, é o amor que revela, que manifesta, que prova a presença abundante de Deus, Jesus e o seu Espírito na vida das pessoas. Amor é o que é visível, você vê os resultados, as pessoas se amam, e em primeiro lugar, umas às outras. Você entra num ambiente como esse, você convive com as pessoas e descobre gente que está comprometida uns com os outros. É diferente daí de fora, quando você fala que fulano está comprometido. Isso é positivo ou é negativo? Ih, aquele cara está comprometido. Mas aqui, no meio do povo de Deus, você encontra, graças a Deus, as pessoas lá são comprometidas. Olha que diferença. A mesma palavra. No entanto, no meio do povo de Deus, você encontra gente que ama. Esse princípio, essa ideia é reforçada no versículo 8. Dá uma olhadinha lá. Versículo 8. O qual também, ele está falando de Epáfras, que veio, falou deles, e o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então Paulo diz, olha, o que eu ouço falar de vocês é fé e amor. Que coisa maravilhosa. O que você quer que falem de você? Está aqui uma excelente dica. Trabalhe para que o que seja lembrado da sua parte, seja no meio que for, seja da sua fé, da operosidade da sua fé e do amor que se viu na sua vida, da maneira com que você tratou as pessoas, se você as colocou abaixo ou acima dos seus interesses pessoais, se você olhou para a coletividade com olhos com que olha o próprio Senhor Jesus, ou se olhou com o interesse de absorver o máximo para favorecer a si próprio. O mundo olha assim. Às vezes até vende uma ideia mentirosa, não, nós estamos fazendo isso para que as pessoas, mas daqui a pouco passa o tempo, você descobre que por trás tinham outros interesses. No meio do povo de Deus, você descobre um amor não comprometido desta forma. É o amor de Deus. A Bíblia, no seu original, no grego, para referir-se a amor, tem 3 palavras. É o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, casamento, de aproximação física. Tem o amor filéu, que é o amor da amizade. Nós temos muitos amigos, é um amor de troca, é um amor que diz assim, olha, eu quero ajudar você, você me ajuda, enfim, vou andar com você, e as pessoas são amigas, e há uma troca benéfica, saudável dessa maneira, mas há o amor ágape. O agapau, ágape é o amor, é a qualidade do amor de Deus, que deu seu Filho para que o mundo fosse salvo, sem esperar nada em troca. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele agapou o mundo, é ágape. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na carta, isso João 3,16, carta aos Romanos, capítulo 5, diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus veio antes, porque o amor da amizade vem depois. Puxa, esse camarada é meu amigo, vou conviver com ele, vou brincar com ele, vou andar mais com ele ou com ela, enfim, porque é meu amigo. Mas o amor de Deus, o amor que dá antes, sem esperar nada em troca, porque simplesmente ama. Sabe o que Paulo disse? Eu ouvi falar de vocês, pela fé operosa e pelo amor que vocês têm uns aos outros. E inclusive quem voltou aqui para falar de vocês falou a mesma coisa, o tal do Epáfras. Glória a Deus. Outro aleluia? Outro amém? Graças a Deus. Voltando lá para trás, versículo 5 apresenta a 8ª característica de uma igreja da qual sempre, todos nós, deveríamos querer fazer parte. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Igreja que é igreja, espera.
Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Esperança não confunde, diz a palavra de Deus. Igreja de Deus espera. Nós somos o povo da esperança. Aguardamos da parte de Deus todas as suas promessas. Tudo que Ele disse que faria, estamos sempre esperando as promessas, e a maior delas é de que Jesus voltaria. Então ele diz aqui, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, por causa daquilo que vocês esperam lá nos céus. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou para preparar lugar para vocês, querendo dizer, creiam nisso. Ele começou esta passagem dizendo assim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. O início deste texto é assim, Jesus disse, vocês precisam ter fé, fé verdadeira, e na coisa que vale a pena ter fé. Creiam, do jeito que vocês dizem, creiam em Deus, creiam em mim, porque eu vou para junto do Pai, e eu vou para preparar lugar para vocês, e quando tiver preparado esse lugar, eu vou voltar, porque eu quero receber vocês para mim mesmo, para que vocês estejam aonde eu estou. Esperança, que a esperança não confunde, diz a palavra de Deus. Nós somos o povo que espera. O que você está esperando? O que você espera da vida? Da vida já não deve esperar muita coisa. Você pode ter assim planos, sonhos e tal, mas eu não espero que ela me dê alguma coisa. Eu espero que Deus cumpra na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. Que Ele faça através de mim e em mim a vontade dEle. Igreja que é igreja que nos anima, que vale a pena a gente estar lá sempre e de novo. É uma igreja que espera pelo Senhor e que espera particularmente pelos céus. Ela diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Ainda no versículo 5, a nona característica diz assim, olha, está preservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Eu acho isso aqui fundamental. Igreja, da qual eu quero sempre ser membro, é a igreja que ouve, que dá ouvidos à palavra de Deus. Não temos outra fonte de conhecimento que determine a nossa vida. Temos sim fonte de informações. Nesses dias que nós vivemos, maravilhosos, a gente viu discussões ferrenhas sobre ciência. E gente que nunca foi cientista, permita-me dizer, resolveu dizer que a ciência diz isso, e o outro disse a ciência diz aquilo. Completamente contrário, verdade ou não foi? Sabe por quê? A ciência é o conhecimento que se tem até o momento. E as pessoas então usaram aquilo que você e eu, réis mortais, não temos assim tanta informação, para nos, pelo medo talvez às vezes, nos impor algo que deveríamos aceitar como sendo ciência. Igreja que é igreja, antes de deixar-se levar por ideias, por ciências, por filosofias, por princípios deste mundo, conhece a palavra de Deus e dá ouvidos única e exclusivamente ao Senhor da palavra, porque Ele não falha, Ele não mente, Ele é incapaz de mentir, tudo que Ele falou há de se cumprir. Então, em primeiro lugar, naquilo que eu conheço, naquilo que determina quem eu sou, quem eu faço, como eu ajo, como eu me manifesto, como eu falo. Em primeiro lugar, acima de tudo, está a palavra de Deus. Em segundo, a palavra de Deus. Em terceiro, a palavra de Deus é assim. E lá adiante, você já cansou de contar, aí você pode deixar algumas outras coisinhas. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de discernir alma e espírito, a separar juntas e medulas. A palavra de Deus dá um conhecimento que a ciência não vai trazer. Ela mostra, olha, o ser humano é composto assim, assim, assim. Há coisas que não vai haver um microscópio, não vai haver um tipo de máquina que vai examinar e vai mostrar o seu interior espiritual. Nunca! Mas a palavra de Deus é tão poderosa
que ela começa a diferenciar, isso é coisa da alma, isso é coisa do espírito, isso é da sua mente, isso é do coração. Ela nos capacita a discernir se aquilo que está vindo, tentando nos orientar para ir para um lado ou para o outro, se vem da nossa vontade pessoal, do nosso raciocínio próprio, se vem de alguém que falou ou se vem da fonte da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, porque nós temos acesso a esta palavra. Sempre o inimigo atacou e vai continuar atacando a veracidade da palavra. Não se iluda. Cada vez mais nós veremos ataques a isto. Habitue-se, pratique diariamente. Vá verificando. Jovens, preste atenção, uma palavra para vocês. Eu já fui jovem, ainda me sinto, porque como vou viver a eternidade, eu ainda sou um bebê. Mas enfim, nós, quando jovens, achamos que somos donos da verdade. E o tempo passa e a gente continua achando, só que a gente muda de opinião. Curioso é isso. É estranho. Uma vez o meu irmão mais velho, que era de uma determinada linha de pensamento, né? Ele disse: porque você deve fazer isso aqui, então, assim, mas pera um pouquinho, você não estava defendendo outro dia essas ideias, estas filosofias e tal, mas como é que agora você está me falando disso, que para mim é incompatível com aquilo, né? Eu não vou dizer o que é, senão você já vai entender, já vai dizer que eu estou fazendo política, não é isso? Enfim, como é que pode, né? Não, mas isso aí tem que pensar, porque afinal, né, a gente não pode perder o controle, a gente não pode, senão é a minha vida. Então, em primeiro lugar estão os meus interesses pessoais, é isso? Então, o que fala mais alto é quem é que vai poder me ajudar mais. Opa! Então, é assim que eu decido as coisas? Não. Pelo que está aqui, é pela palavra. A palavra é tão boa, tão maravilhosa, que ela nos ajuda nessa organização de valores. E eu vejo aqui no meio do povo de Deus, nós temos aí gente, nós temos médicos, temos advogados, temos pessoas que são professores universitários, tem gente com mestrado, com doutorado, com pós-doc, enfim, tem gente que está lá, dona de casa, que nunca teve oportunidade de estudar, tem gente que, eu sei de casos de pessoas aqui que, olha, a irmã precisou estudar, então ela se sacrificou, ficou em casa ajudando a mãe, tem esses casos, não tem? Mas isso não faz um menor do que o outro. Quando nós vamos para a presença de Deus, Ele nos trata todos com a mesma palavra. A palavra é tão maravilhosa que ela não precisa ser adaptada. Não é para as classes mais simples, nós precisamos desta palavrinha. Para aqueles que são mais intelectuais, vamos criar uma palavra, né, própria para os intelectuais. Não, é a mesma. Se você se achava grande coisa, engula esta. A palavra de Deus é a mesma. Ele disse naquela ocasião, Jesus, o evangelho está sendo pregado para os pobres. O mesmo evangelho é o evangelho para o rico. Não tem diferença. Para o que nem é conhecido, para o mais influente, é a mesma, porque a palavra que não volta vazia foi proferida pelo único Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. Esse Deus sabia que você e eu precisaríamos de um referencial. E eu dou graças a Deus por ter sobrevivido até esses dias, porque eu confesso que vivi dias em que eu ficava em dúvida. E agora? Ouço esse, sigo aquele, para onde eu vou? Muitas respostas eram buscadas. E o tempo passou, e aí eu volto para a moçada, que eu comecei esse adendo aqui, falando para eles, né? Aí eles aquilo que eu pensava lá, na verdade eu teria entendido tudo se eu tivesse analisado a sombra ou a luz da palavra de Deus. Porque ela não mudou. Os princípios mudam. As filosofias mudam. A que está em evidência muda. Nós estamos vivendo de novo um renascer do humanismo. Coisa que já tinha sido descartada. Enfim, as coisas deste mundo mudam. Envelhecem, estragam e são jogadas no lixo. Quem aqui não teve dó no coração de jogar um negócio no lixo que amava, gostava tanto, e estragou? Sai mais caro para consertar do que comprar outro e tal. Mas eu gostava tanto.
envelhece e vai para o lixo. Mas você envelhece e vai se tornando cada vez mais sábio. Se praticou, ouviu e praticou a palavra de Deus. Se deu ouvidos, como diz aqui, a palavra da verdade, que é a palavra do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. A tradução da palavra é boas novas. Quando o anjo veio e disse lá para os pastores, né, disse, olha, eu vos trago boa nova, de grande alegria, é o Evangelho. É que hoje vos nasceu um Salvador. A boa nova é, existe um Salvador. A boa nova é a palavra de Deus que nos fala deste Salvador. Esta verdade proveniente do Evangelho não pode ser questionada. Aprenda aí, moçada. Muitas coisas serão questionadas. Vá para a base, vá para as coisas que não podem ser mudadas. Doutrina da salvação não pode ser mudada. Não há como querer se inventar um outro caminho de salvação. É só em Jesus, e eu só obtenho isso se eu me arrepender e manifestar minha fé. E isso vai derrubar por terra a grande, a esmagadora maioria das mentiras que vão sendo levantadas em todas as épocas. Há algum tempo eu ficava preocupado, e agora, como é que vai ser com os filhos? Graças a Deus meus filhos já estão marmanjos aí, já estão andando agora por conta própria no caminho do Senhor. Agora tem as netas. Enfim, vamos ajudar as netas a aprenderem também. Mas o pensamento era, como que no mundo que a gente está vendo, o que está passando a ser, como é que uma pessoa vai encontrar o Evangelho? E a própria Bíblia já diz isso. Que se os últimos dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Diz que nos últimos dias as pessoas sentirão coceira nos ouvidos e correrão atrás de mestres segundo as suas cobiças. Porque a cobiça vai dominar. Eu quero, eu quero mais, vão olhar para si e vão procurar gente que atende os seus interesses pessoais, igualzinho ao que você vê na vida daqueles que tomam as posições de evidência. Porque quando pega para o próprio lado, você descobre que o procedimento tem que mudar um pouquinho. A palavra de Deus não muda. Ela é imutável. Não pode haver mudança na palavra de Deus. E as coisas vão passando e o Evangelho da verdade continua perseverando firme no lugar de evidência. Graças a Deus que neste Evangelho conduz a nossa vida. Adiante aqui, 10ª característica, versículo 6. Vamos ver lá? Evangelho esse que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Glória a Deus. Igreja que é do Senhor, que ouve este Evangelho, produz fruto. Diz aqui, olha, chegou até nós que está produzindo fruto e está crescendo. A igreja produz fruto e cresce. Fruto, pastor, que tipo de fruto? Eu sempre tive dúvida que tipo de fruto, porque Jesus fala lá, quando ele fala da videira, é o fruto que a gente pode pensar com gente sendo salva. Quando você vai lá para a doutrina do Espírito Santo, a gente descobre o fruto do Espírito Santo. São os dois, meus irmãos. São os dois. Fruto de arrependimento, que mostra o resultado da entrada de Deus na sua vida, que mostra as consequências de um Deus santo ter entrado na sua vida. Igreja que vale a pena a gente continuar sendo membro, e deve continuar lá, é a igreja onde se vê fruto, e fruto de arrependimento e fruto do Espírito. Porque quando Jesus passou naquela figueira, figueira ou ervideira? Figueira, não é? E foi procurar fruto e não encontrou, ele disse para aquela árvore, para dar um ensinamento para os seus, ele disse, olha, nunca mais, ninguém coma do teu fruto. Em outras palavras, aí quando voltaram, os discípulos, Senhor, aquela árvore secou. Pois é, para você ver que quando o fruto for procurado na sua vida,
ele deve ser encontrado. Fruto de arrependimento e fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, aquele amor pelo qual é conhecida a igreja do Senhor. E o amor tem muitas características que são citadas lá no livro de Gálatas. Lembra delas? Domínio próprio, mansidão, essas coisas contra as quais não há lei, diz lá. Então, tantas coisas que estão lá como características, mas igreja que é igreja demonstra amor, em primeiro lugar, uns pelos outros e depois para fora, reforçando, corroborando com aquele outro princípio do amor que estava no outro ponto, mas aqui diz fruto de arrependimento, fruto do Espírito Santo e crescendo na produtividade. Nós estamos vendo aí o governo de todas as formas, tentando mostrar que a produção está aumentando, diz, olha, estamos plantando isso, agora estão praticando tal coisa, e estamos investindo na pesca e tal nisso, então vê que, porque a produtividade tem que aumentar, verdade ou não é? E quanto mais a gente conseguir, a incentiva ali, e põe uma linha de crédito, e etc, etc, enfim, são coisas importantíssimas. Da mesma forma para a igreja do Senhor. Igreja que é igreja, vai lá, frequenta um dia, 2 dias, anda um pouquinho e começa a descobrir, primeiro, se ela demonstra arrependimento das obras passadas, se está vivendo uma vida nova, e se ela está oferecendo o fruto de que essa raça, no meio dos quais nós estamos vivendo, tanto necessita. Só a igreja produz o fruto do Espírito. Só na igreja ele é encontrado. E na igreja é encontrado o fruto do Espírito. Amém? Graças a Deus. Ainda no versículo 6, a 11ª característica, porque ele diz assim, olha, no mundo todo está se ouvindo que vocês estão produzindo fruto, crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Já falamos da graça lá atrás, mas agora está mostrando aqui que a igreja ouve, entende e cresce na prática da verdade. Deduz-se que, se eu ouço e entendo, há uma explicação adequada. Há o operar do Espírito Santo para que as pessoas sejam ensinadas. Jesus disse, eu vou enviar para vocês um outro Consolador que vai fazer basicamente 2 coisas. Ele vai ensinar vocês e ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei. Ele diz ou não? Na igreja do Senhor, a gente ouve não a opinião de pessoas, não coisas que as pessoas querem ouvir, porque, como diz a coceira no ouvido, vai levar a gente a procurar mestres segundo as suas cobiças. Na igreja, você sempre vai ouvir, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Você ouve e você vai entender, porque ela vai ser aplicada a você. Você vai ouvir e dizer, nunca me disseram isso. Já aconteceu de você estar exposto a uma mensagem e diz, agora eu entendi, levanta a mão e me ajuda aí. Pois é, porque com simplicidade e com o poder do Espírito foi explicada aquela mensagem, aquela passagem, aquele texto bíblico. Ilustraram adequadamente, fizeram uma aplicação adequada. Igreja que é igreja é o lugar onde as pessoas vão para ouvir a palavra, e elas ouvem a palavra. É o lugar onde elas vão para entender, elas entendem a palavra de Deus. E é o lugar onde elas crescem, porque diz aqui que na graça, no mundo inteiro, passou-se a ouvir do que Deus estava fazendo lá. E a 12ª característica, que é uma continuação dessas, está no versículo 7, desta última, aliás, está no versículo 7, diz, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ela ouve, ela entende, ela cresce e ela busca e recebe instrução de gente fiel a Deus. Ou seja, encontram-se pessoas fiéis a Deus e não fiéis aos seus princípios ou ao que as pessoas querem ouvir, fiéis a Deus. Ande com as pessoas, visite, convide, esteja junto e descubra a fidelidade. Não se a pessoa é perfeita, porque nenhum de nós é perfeito.
Porque a perfeição não é o que nos leva para o céu. A perfeição é o que Jesus traz para nós. Mas ande com gente fiel e você vai descobrir, puxa, por que é que eu não comecei a andar com essa pessoa antes? Não é um amor filéu, aquele lá que toma lá da cá, vamos andar junto, porque eu acho que nós podemos nos ajudar nisso aqui e tal. Isso é importante, ter o seu lugar. Mas quando você conhece o povo de Deus, você pode buscar e receber instrução de gente que é fiel à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Há fiéis e há gente buscando e recebendo instrução. Não vou fazer pergunta quando foi a última vez que você esteve numa classe escola dominical, mas vou perguntar, você está disposto a estar presente onde a palavra de Deus é ensinada? Há igrejas em que se estuda a palavra durante a semana, ótimo, se você é membro de lá, você deve frequentar, mas você precisa receber a instrução da palavra. Igreja que é lembrada no mundo todo, dessa maneira, é uma igreja onde você chega, pode buscar e receber a instrução. Hoje eu vou para lá, para ser instruído, para crescer, para ouvir a palavra de Deus para mim, porque eu conheço pessoas, mestres, professores, líderes, pastores, pregadores, irmãos que dão testemunho, conheço gente lá naquela igreja que realmente é fiel a Deus. Como é que você sabe? Porque ele prega uma coisa e ele vive a mesma coisa. E esta coisa é de acordo com a palavra de Deus. Porque é fácil eu dizer assim, olha, o negócio é roubar todo mundo, eu ser ladrão, e não é de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou seguir a este. Mas se eu digo para você aqui, olha, crente que é crente não mente. Eu me esforço para não mentir. Você anda comigo e me vê numa situação em que a melhor, mais fácil solução seria uma mentirinha. E você me vê aguentando as consequências de falar a verdade. Desse eu posso começar a ouvir a palavra de Deus. Vale a pena estar numa igreja assim. Mais do que vale a pena, eu preciso ser membro desta igreja do Senhor. Rapidamente, eu quero nos próximos versículos enunciar alguns resultados de ser membro de uma igreja dessa, a partir do versículo 9. Veja só. Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, porque estava ouvindo, não cessamos de orar. É uma igreja onde há oração. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Nós começamos a ver, se a pessoa busca a instrução, recebe a instrução, ela começa a transbordar do conhecimento da verdade. Sabe o que significa isso? Significa que não é o pastor que tem que ir lá visitar o seu vizinho. Você mesmo conhece a verdade, porque recebeu a instrução, ouviu, aprendeu, cresceu, você vai levar para o seu vizinho, para o seu amigo, porque é a mesma palavra vinda de uma pessoa tão fidedigna quanto aquele de quem você ouviu a palavra. Que coisa maravilhosa, é um poder multiplicativo que existe nisso aqui, incrível, porque um ouve e vai para o outro e ensina a palavra de Deus. Então diz aqui, eu peço que vocês transbordem do conhecimento, e existe transbordar do conhecimento da vontade de Deus no meio do povo, e as pessoas vão reproduzindo, vão passando isso adiante. Na sequência, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A gente ouve na Bíblia, lê na Bíblia, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Não é assim que diz, ele não vai negar. Pois na igreja do Senhor você começa a descobrir pessoas sábias verdadeiramente. E a sabedoria não está diretamente relacionada ao grau de instrução que a pessoa tem, nem sequer ao QI, ou a inteligência emocional da pessoa. Está ligada, a sabedoria de que Deus fala, está ligada diretamente à presença de Deus na vida da pessoa, ao entendimento que ela teve, ao crescimento, a ter recebido a orientação correta na igreja do Senhor. A consequência é esta: você se torna entendido. Glória a Deus. Versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor. Olha para mim aqui. Eu olho para você e vejo uma pessoa querendo viver com dignidade. Nunca na história da humanidade se precisou
tanto de exemplos de dignidade. Vivemos e vamos morrer com dignidade, porque conhecemos a palavra que nos eleva, que nos faz crescer, que nos dá interesses mais elevados, que nos faz andar em caminhos altaneiros, que nos faz andar de cabeça erguida sem vergonha de falar o que é aquilo que nós cremos. Gente digna. Sabe o que a Bíblia fala, voltando a Hebreus, daquelas pessoas dignas? Diz assim, essas pessoas, o mundo não era digno delas. João Batista diz assim, olha, vai vir um outro depois de mim, que ele é o Salvador, falando de Jesus. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. A sua dignidade e a minha dignidade não estão no nosso procedimento, no nosso valor, na nossa conta bancária, ou na graduação, ou no título, na honraria que nós recebemos. A dignidade da qual a Bíblia fala é consequência de uma vida na presença do Senhor. Homens e mulheres que vivem de modo digno, está lá no versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra. De novo aqui, nós vamos produzir, vamos frutificar, pessoas vão encontrar e estão encontrando o resultado nestas boas obras, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Continuamos crescendo, mais e mais, até ser dia perfeito, não é aquele negócio, vamos crescendo, vamos até atingir estatura de varão perfeito, tantas expressões que a Bíblia usa, o amor perfeito, enfim, é para lá que nós estamos indo, graças a Deus. E diz aqui no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Igreja onde Deus pode agir desta maneira. Igreja que nós buscamos com estes interesses dignos, verdadeiros, elevados, é uma igreja que recebe o poder do Espírito Santo na sua plenitude, e quando abre a boca, bota o inimigo para correr, quando abre a boca, derruba portas do inferno, quando abre a boca, faz com que a verdade seja aceita e a mentira caia por terra, quando abre a boca, as armas de ataque, a palavra de Deus, derruba os sofismas que foram levantados neste mundo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Glória a Deus. Eu poderia terminar dizendo assim, tenho dito, mas quem disse foi a palavra do